Olá, boa tarde, tudo bom com vocês? Uma tarde meio chuvosa aqui em Porto Alegre, mas estamos aqui mais uma vez então para mais uma live com o apoio do Fernando Lacerda e a Magia das Cores, claro, né? Com essa live então de uma técnica diferente que se chama imitação de aço galvanizado. Às vezes a gente tem alguma peça, alguma coisa que quer dar uma cara diferente, né? E eu pensei muito em fazer algo para o Dia dos Namorados e agora tá muito na moda cinza, então pensei em fazer, por que não galvanizado? Então eu vou pegar uma peça aqui atrás, essa daqui, ó. Ele é um MDF de 3 milímetros e eu fui fazer um teste nele e eu gostei tanto do teste que eu acabei usando o teste como uma plaquinha, tá? Então, eu gostei bastante dessa técnica, acho que vocês vão gostar também. Qualquer dúvida, vocês vão colocando aí nos comentários, tá? E no finalzinho tem uma surpresa também, que a gente vai passar para vocês. E lembrem todas que tem o sorteio, né? Se vocês conseguiram ler antes, né, nas descrições que eu coloquei, a gente tem um sorteio hoje. Hoje não, o sorteio vai ser dia 12, Dia dos Namorados, às 18 horas, e vai ser um sorteio de uma aula, então, que nós vamos ter. Esse sorteio, quem postar aqui, né, nos comentários da live, colocar ali sorteio e fazer toda a parte do sorteio mesmo pelo Sorteia-me, que tá lá o link lá na página da Magia das Cores, no Face, daí a gente vai participar disso e vamos fazer esse sorteio, então, dia 12, que é o Dia dos Namorados, às 18 horas, isso. Então tá, pessoal, vamos lá. Essa técnica, então, que eu verifiquei, tem várias pessoas que fazem já, né, principalmente de outros países, eu achei bem legal passar uma maneira para vocês também, a minha forma de fazer esse trabalho, eu acho que ficou bem legal. Aqui eu vou pegar uma pecinha, ó. Isso aqui é aqueles potes de complemento, né? Suplemento, no caso. Esse aqui é do Nicolas. E ele era preto e agora ele virou assim, um pote como se fosse de aço galvanizado. E a tampa eu fiz também com uma pintura parecendo que é uma pintura de enferrujado, como se a tampa fosse de metal e ela tá enferrujada, ó. Então eu quis criar uma maneira de parecer que era um pote velho, enferrujado, né? Então isso tudo a gente faz na arte decorativa, por isso que eu sou apaixonada por arte decorativa, porque nós podemos fazer imitações incríveis de tudo que a gente imaginar, né? Então aqui um pote de plástico, a gente transforma ele em alumínio, em metal galvanizado, né? E a tampa de metal também enferrujada. Então, acho que fica bem legal. Aqui eu tenho um potinho de uma marca de achocolatado. Também ele é prateado, né? Como vocês devem saber, quando a gente tira aquela embalagem dele vem vermelha, agora então foi pintado e ficou assim, tá? Então, acho que é bem legal a gente trabalhar com esse tipo de peça. E hoje nós vamos fazer a técnica nesses potes aqui, que são aqueles potes de pipoca quando a gente vai no cinema. Esse aqui, ele era um filme, né? Eu já providenciei fazer a parte toda de tratamento da peça para poder ensinar para vocês já direto a técnica. Depois a gente vai ter uma aulinha que eu vou deixar posteriormente, provavelmente amanhã, na página da Magia, como tratar vários tipos de materiais para pintura, né? Porque cada material, cada substrato, como a gente diz, tem uma forma de tu preparar para te poder fazer a técnica. As técnicas ensinadas, elas podem ser colocadas, aplicadas em qualquer material. Pode ser numa parede, pode ser na alvenaria, no caso, pode ser no papelão, pode ser no MDF, na madeira, no plástico, no PET, no vidro, no alumínio, no metal. A técnica qualquer técnica pode ser aplicada onde você quiser,
usando o bom senso só para combinar, né, a técnica ao objeto. Então, cada material precisa ser preparado de uma forma, né, diferente para poder fazer a técnica em si durar mais. Então, esse pote aqui, que é esses potes de sorvete não, de pipoca, desculpa. Esse pote de pipoca, eu já preparei ele como? Eu passei um primer para metais PET vidro, aqui foi da marca Acrylex, né? Eu passei esse primer antes, e antes do primer eu limpei bem a peça, tira bem qualquer tipo de sujeira que tenha, se tiver um pouco com gordura também, limpa bem. Aí a gente pega uma lixa, tá? Uma lixinha, lixa bem a peça para arranhar, porque geralmente eles vêm com uma pintura, né, que fica meio brilhosa. Então, se a gente lixar bem isso, né, tu vai arranhar toda essa superfície que é mais brilhosa, para poder a tinta se agarrar ali, como se diz, né? Então, depois que eu lixei toda a peça, eu apliquei esse produto, o primer, com esponja, batendo, sempre batendo. Peguei uma esponjinha, botei no produto e fui batendo em toda a peça. Essa maneira de aplicar também é uma forma de criar mais, ficar com mais superfície mais porosa, tá? Com essa superfície porosa fica mais fácil ainda da tinta se grudar ali, né? Ficar presa nessa superfície. Então, lixamos a peça, que arranhou ela um pouco, não precisa tirar aquela pintura, é só arranhar ela. Vem com o primer, bate o primer. Depois que secou isso, eu esperei 12 horas para secar, eu peguei o preto e fiz a mesma coisa. Bati a tinta preta com a esponjinha em toda a peça. Aqui eu dei só uma demão do preto, tá? Só tem uma demão do preto batidinho. Agora que tá seco, isso aqui foi feito ontem, tá bem sequinho, nós vamos começar a aplicação da técnica em si. Então, eu vou usar para isso uma tinta metálica, né? Eu gosto muito de usar tinta acrílica metálica. Então, eu vou usar aqui uma tinta metálica chamada alumínio, a cor alumínio. Vou colocar já no potinho aqui, no nosso godê. E a tinta prata. São duas cores diferentes, tá? Prata e alumínio. E então, agora nós vamos começar a aplicação dessa nossa técnica. Eu vou pegar uma esponjinha. Eu umedeci essa esponja na água antes, tá? Ela tá úmida. E depois eu tirei bem, apertei bem isso para tirar um pouco da umidade. Agora eu vou fazer uma espécie de bonequinha de pano. Acho que vocês podem perceber aqui. E vou bater com a tinta primeiro, com essa tinta alumínio, ó. Sempre batendo. Toda a peça vai ser pintada dessa forma. Com suaves batidinhas. O que vocês têm que cuidar na hora de fazer isso, tá? Não bater muitas vezes, deixa eu botar mais tinta aqui só. Bater muitas vezes no mesmo lugar, quando tá quase secando, e aí você vai tirando a tinta. Então, a gente vai botar aqui, tira o excesso um pouquinho, e eu vou começar a bater em toda a minha peça. Essa esponjinha pode ser qualquer espuminha, espuma, esponja, o que vocês tiverem, tá? De preferência, uma que não seja muito... na hora da pintura, quando eu pinto com esponja, eu não uso uma esponja com muita bolinha, muito furinho. Geralmente, eu uso uma esponja mais firme, assim, que tenha menos grânulos, né? Que seja mais firminha, que fica melhor. Isso aqui que vocês estão vendo, fica legal também, tá? Essas manchas embaixo já vai dar um aspecto mais realista na nossa técnica. Então, a gente vai aplicando.
E vai ser uma peça toda bem ao vivo hoje, porque eu vou fazer todinha ela aqui, não tenho nenhum passo a mais pronto antes. Então, vamos colocando aqui. Vão dando golpezinhos, ó, suaves, de forma aleatória. Não precisa ter uma forma certinha. Então, aqui, toda a peça pintada com a cor alumínio. E esse preto que tá na parte de baixo, né? Ó, ele vai dando um fundo para toda a peça. Então, estamos com tudo pintadinho, certo? Agora eu vou dar uma secada com o secador. Deixa eu só secar minha mão aqui e puxar um pouco das minhas mangas, porque tá... Enquanto eu vou secando, vai passar a lista de material aí para vocês, tá? Eu vou dar uma secadinha enquanto isso. Deu. Ih, tá molhado ainda. Tá muito úmido hoje. Tá meio úmido ainda. Não secou. Bem. Tá, o áudio tá aberto? Enquanto isso, eu vou dando uma olhada, então, do que as gurias estão... Pode tirar. Eu vou dar uma olhadinha que as gurias estão colocando. Alguém fez alguma pergunta? Que eu tô sem ajudante hoje. Só tá eu e o Fernando aqui. A Bia Araújo tá perguntando se essa live vai ficar gravada, né, Bia? Sim, todas as lives que nós fazemos da Magia das Cores, a gente tá fazendo no Facebook e tá ficando gravada no nosso Face mesmo. Ali, e depois a gente salva essa mesma live lá no YouTube, tá? Então a gente tem o canal do YouTube da Magia das Cores e tem o Facebook da Magia das Cores. No Face, ela já vai ficar no ar, né? Como tá ali. E no YouTube a gente posta mais tarde, tá? Aí a gente coloca lá no YouTube. E até peço para vocês todas entrarem lá no nosso YouTube e se inscreverem lá no nosso canal e ativar o sininho, como se diz, né? Para poderem receber as outras atualizações quando tiver novos vídeos. Agora tá seco, ó. Eu tô passando a mão e já tá sequinho agora. Então eu já posso continuar o trabalho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tinta... essa aqui, a prata, e vou aplicar ela agora com uma esponja marinha. Ó, vocês vão ver aqui que é uma esponja marinha, velhinha, só um pedaço dela, né? Pode ser, ó, aqui tem outra, mais machucadinha. E pode ser também, uma coisa que eu gostei bastante, é pegar uma folha de papel, aqui é um papel até reciclado, ó. Vocês amassem o papel, ó. Amassei o papel e eu posso aplicar com esse papel também para dar novas ranhuras aqui, diferenciação. Deixa eu mostrar para vocês uma lata de verdade. Ó, aqui a gente tem uma peça de galvanizado de verdade, ó. Vocês veem que ela tem todos uns riscadinhos, umas manchinhas que além do brilho elas ficam meio opacas, né? É isso que nós vamos tentar reproduzir na nossa peça agora, tá? Então, isso aqui é o que a gente vai reproduzir agora.
como que nós vamos fazer isso? A gente vai pegar agora a esponja, então, marinha, ou esse papel. A gente põe um pouquinho na tinta e vai começar a bater, ó. Eu até não gosto muito com a esponja marinha, porque parece que ela fica meio redonda. Eu prefiro até com papel. Deixa eu pegar o papel aqui. Ó, acho que dá pra ver. A gente vai começar a dar golpezinhos, ó. Sempre com a mão indo em todas as direções para não ficar um carimbo, uma marcação muito... ó, a gente vai marcando ela toda com essas batidinhas aleatórias. Vou batendo aleatoriamente. Esse meu aqui vai ficar mais claro, tá? Que eu quis esse mais clarinho. Depois vou mostrar as diferenças para vocês ali. Então, ó, batendo sempre. A mão, o pulso vai movimentando para não ficar um carimbo todo marcadinho, tudo igual. Ó, enquanto eu bato toda a minha peça, vai estar úmida ainda, eu vou pegar a minha esponja normal, aquela esponja que a gente estava usando antes, e vamos dar pequenas batidinhas. Eu vou virar ela para desfazer um pouquinho, ó, para isso aqui esfumaçar um pouco, ó. Então ele vai ficar mais claro ainda, essa nossa peça. Vou dando essas batidinhas sobre tudo. Vocês vão perceber que continua os detalhes ali, ó, mas eles vão ser suavizados. Eu vou suavizando isso com a esponja. A esponja é úmida, tá? A gente tira um pouco da água, aperta bem e seca um pouquinho. Enquanto isso eu tô olhando ali o pessoal, a Rose, Bia, Cida, Camila, filhotinha da mamãe, Elaine, a Ana, Pedrosa, Lori, tudo bom, pessoal? Como vocês estão? Obrigada por estarem aqui assistindo, é muito bom pra gente, porque a gente gosta muito de fazer esse tipo de live também. E é interessante ter o retorno assim, de quem está assistindo, né? A Suzana está perguntando que marca essa tinta metálica. Eu estou usando a marca Acrylex, Metal Colors da Acrylex. Metal Colors é uma tinta acrílica, ó, metálica, à base d'água, da marca Acrylex. As cores é alumínio e prata que eu estou usando agora. Marga, também tô com saudade das aulas, muita saudade das aulas. Ver as gurias, dar beijo, abraço, não estamos podendo por enquanto ainda, né? Então, agora que isso aqui, ó, tá pronta essa parte, eu vou secar de novo um pouquinho, mas é bem pouquinho, porque depois eu vou usar a cor fosca daí, ó, a mesma tinta acrílica, na cor fosca, é a tinta na cor grafite. Tá? Essa tinta eu vou usar agora para poder, deixa eu misturar um pouquinho, para dar alguns toques mais escuros, como se tivesse mais desgastada, né, enferrujada assim. Então eu vou pegar a esponjinha de novo, só que a mão da gente vai ficando tudo suja. Hoje eu vou ficar com as minhas mãos uma maravilha aqui para mostrar. Ó, então eu vou pegar o meu papel, aquele todo, botar ali um pouquinho nessa tinta, bem pouquinho, ó, tirei bem o excesso e vou dar mais umas batidinhas para fazer mais umas marcas. Vou botar mais um pouco. Então eu vou pegar o meu papelzinho de novo, tiro o excesso, ó, misturo até um pouco com as outras tintas que tinham ali. Se eu tô com medo para ver se vai ficar muito escuro, né? Eu dou uma batidinha com outras cores. Ó. E agora, em alguns lugares, não é em toda a peça, eu vou colocar essa tonalidade um pouco mais escura. Só em alguns lugares.
eu pegar uma outra folha. E é tão pouquinha tinta que seca bem rápido, tá? Então, não se preocupem, assim, que é uma técnica bem legal de fazer agora no nosso inverno úmido aqui de Porto Alegre. E para quem não é, vai ser bem legal de fazer também. Pronto. Então, já dei umas batidinhas. Pra mim, acho que tá bom. Aí, caso vocês, ó, botei demais, não gostei, né? Pega a esponja de novo, vira ela e dá mais umas batidinhas em cima para tirar um pouco do excesso, ó. Tá? A ideia é que realmente fique essas manchinhas para dar essa impressão do metal galvanizado. Pronto. Aqui eu não gostei. Deixa eu dar mais umas batidas. Ficou muito... Prontinho. Então, aqui a gente terminou essa etapa. Deixa eu passar uma aguinha na mão. Agora eu vou dar mais uma secadinha. Deixa eu ver se alguém fez mais alguma pergunta. A Elizabeth Midori está perguntando se a base sempre será preta, independente da superfície a ser pintada. Assim, ó, Elizabeth, eu tenho pintado de preto sim, porque como eu estou fazendo um metal, né, um aço galvanizado, e ele é uma peça que está envelhecida, geralmente, né, eu gosto desse aspecto envelhecido, eu estou pintando de preto sim. Então, por exemplo, se tu vai pintar num metal, alguma coisa assim, e tenha um primer preto já, tipo da Corfix, que já tem com cor, pode pintar de preto já também, tá? Mas sim, eu tenho usado sempre a base escura, tá? Até porque, vou mostrar aqui pra vocês, deixa enquanto secar mais um pouquinho aqui, eu vou pegar uma peça pra vocês verem de perto. Ó, deixa eu mostrar aqui pra frente agora. Essa peça aqui, que é de MDF, né? Ó, MDF era uma placa que eu tava fazendo teste. Essa placa aqui, ela parece realmente de aço galvanizado, tá? Eu fiz 3 formas diferentes de bater aqui, né? Por isso que eu usei aqui, ó, o fundo preto e eu demarquei aqui para eu poder fazer esse teste, tá? Aqui eu deixei mais o preto aparecendo de baixo, quer dizer, bati menos. Quando eu comecei a botar aquele alumínio, eu botei menos quantidade, deixei o preto aparecer mais. Aqui eu fiz dessa forma que eu tô mostrando para vocês agora. E nessa de cima aqui, eu fiz com mais branco, tá? Que eu vou mostrar agora para vocês, essa etapa no meu pote de pipoca, tá? Aqui essa peça, depois eu vou mostrar esse acabamento para vocês fazerem o enferrujado também ali, tá? E aqui, nessas letras, eu usei stencil de uma forma que eu não sei se algumas de vocês já conhecem, que é usando o EPAC, que é um endurecedor, um produto da Corfix, que é super bom, que é o espessante acrílico, tá? Esse produto aqui, espessante acrílico, a gente usa ele com a tinta acrílica e dá para usar até com alguns PVAs, que é bem legal, porque ele fica uma massinha mais dura. E eu passei com espátula aqui, ó, tá? Então ele ficou com esse acabamento um pouco mais rústico, como se fosse uma placa antiga mesmo, como se fosse uma placa que... de metal galvanizado, tá? Algumas pessoas chamam de placa de zinco também isso, né? Tem pessoas que chamam isso como placa de zinco. Porque o que é o galvanizado? É um banho de zinco. O aço, né? O aço galvanizado nada mais é que é uma peça de aço que é um metal que foi mergulhada no zinco para dar esse acabamento anticorrosivo. Não quer dizer que não vai corroer, né? Qualquer metal corre o risco de corrosão,
Isso, né, qualquer metal vai corroer em algum período da existência dele. Então aqui, essa nossa placa tá bem desgastada, ó, bem corroída, certo? Deixa eu botar pra cá. Acho que eu não vou conseguir pendurar agora. Ei, vê se tu põe pra mim. Então tá. Agora que eu tô com essa peça aqui, eu posso fazer a outra etapa, que é aqui. Eu posso pegar o branco agora, branco mesmo, tá? Acrílica branca ou PVA branca, o que vocês tiverem em casa, ó. Vou pegar aqui um branco acrílico, vou botar na bandejinha e vou botar um pouquinho de água. Porque eu quero essa tinta um pouco mais fluida, assim, ó, tá? E vou fazer a mesma coisa. Vou pegar o meu papel, aquele que tá todo sujo já. Ó, vocês vão ver que ele até é papel reciclado mesmo. Não vamos usar uma folha limpa para fazer isso, né, gurias? Vamos usar uma folha nova, vamos usar uma folha que a gente já tá descartando. Já que vai pro lixo mesmo, então vamos ajudar a natureza. Então aqui, ó, peguei o branco e vou dar mais umas aplicadinhas. Isso é bem menos quantidade também, tá? É só para dar mais uma clareada, mais umas marquinhas aqui na nossa peça. E aí, estão botando sorteio aí na live? Para poder participar do nosso sorteio depois? Acho que vocês vão gostar do sorteio. Vamos lá, então. Botei aqui a minha peça e tem uma parte que tá marcando, parece um carimbo já. Vou pegar minha esponja de novo, numa área que tá menos suja, e vou dar mais uma batidinha, ó. Vai deixar umas manchas brancas, e essa é a intenção mesmo, porque se vocês verem o galvanizado, ele tem umas manchas, né, em alguns lugares, assim, mais... Aqui eu vou desmanchar um pouco disso, porque ficou um carimbo aqui. Essas luzes aqui deixam a gente meio cegueta. Eu já tô meio com esses óculos ainda. Vamos lá. Então, aqui, bati. Tá. Vou ter que botar mais um pouquinho de escuro agora. Vou dar mais umas batidas aqui. Com escuro, que eu achei que ficou muito branco. Vou dar a última secada agora pra gente começar a fazer a decoração, tá? Da peça. Dá mais uma secadinha. Mas assim já dá pra perceber que é metal, né? Não tá mais com aquela cara de pote plástico. Principalmente esse, que era de um filme bem colorido, então vai ficar bem legal. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta enquanto isso. Ah, obrigada, Clarissa. Clarissa está dizendo que a transmissão da live está perfeita. Isso a gente tem que agradecer ao Fernando, né? O Fernando é um profissional exemplar, gurias, excelente. Quem precisar aí, por favor, entre em contato com ele. Tá lá no início, tá sempre os contatos do Fernando. Vamos ver aqui, fica idêntico ao galvanizado? Sim, Ana, fica, né? Fica bem legal mesmo. Então tá, já sequei, tá prontinha. A Maria Bernadette está perguntando de novo a relação de materiais. Logo, logo a gente já coloca, tá, Bernadette? A lista de novo dos materiais. Deixa eu ver aqui. Sim, tá perguntando que tinha sépia antes. Sim, não, tá aparecendo sépia, mas eu não usei, eu vou usar agora, tá? Agora eu vou usar o sépia. Por isso que não tá na lista, mas não tá aí aparecendo ainda a técnica. Agora que vai
Vamos lá. Deixa eu tirar isso daqui. Passar uma aguinha na minha mão que tá terrível. Deixa eu ver. Olha, a Elizabeth está falando de Atibaia, São Paulo. Que legal, Elizabeth. Prazer em te conhecer, assim. Vamos ver, então. A Nísio está perguntando se a gente poderia postar a foto da placa depois na página para melhorar, visualizar melhor o efeito. Sim, depois nós vamos colocar tudo, as fotos lá, tá? Deixa eu ver se tem mais alguma. Tá. Ok. Então tá, vamos lá. Agora que terminamos essa etapa, vamos pegar a cor sépia. Agora sim, a cor sépia, ó. Vou botar aqui na minha plaquinha e vou na minha paleta e vou usar meu pincel chanfrado, que eu adoro, né? Vocês não olhem minhas mãos, que estão tudo prateadas, gurias. Ó, e guris também, né? Ó, peguei meu pincel chanfrado, vou botar aqui mais pertinho. E vou fazer um leve flotado na minha peça aqui, ó. Por isso que eu já deixei preto aqui, se vocês vão perceber, ó. É um pouco do preto do fundo. Eu não fui bem até a borda para já dar esse efeito antigo, tá? Então, eu vou passar aqui um marrom agora, o sépia. Eu gosto muito desse efeito do sépia com prata. Ele fica bem com aquela ideia de peça antiga lá da fazenda que estava jogada, que a gente tira de lá e põe um vaso, usa umas flores bem bonitas em casa, como se fosse um vaso, né? Então, acho bem legal essa ideia de reciclar. E como está mais difícil hoje da gente conseguir essas peças, vamos fabricar as nossas. Vamos pegar um plástico, uma garrafa, um vidro, uma garrafa bonita de vidro que tá velhinha, né? Usa para um formato bonito, usa para pintar. Faz uma coisa diferente. Um vaso mesmo. Tem tantas ideias que a gente pode usar, né? Com essa técnica. Pronto. Envelheci. Agora eu vou lá para a parte de baixo também. Novamente. Não precisa se assustar com... É bem rústico, tá, pessoal? Então, não precisa ser um flotado, uma sombra aqui muito perfeita. É só para ficar com cara de velho mesmo. Então, ó, eu até posso fazer mais longe um pouquinho, para ficar umas áreas mais escuras. Pronto. Aqui eu vou dar uma secadinha rápida. Lembrem sempre, quando vocês secarem as peças, vocês devem esperar um pouquinho esfriar para continuar pintando, tá? Porque senão a tinta meio que desgruda ali. E cuida para não aquecer demais, não secar. Esse aqui é um soprador térmico, eu tenho que cuidar para não deixar muito tempo, principalmente porque isso aqui é um plástico, né? Ó, pronto. Então, agora, eu vou fazer aqui nessa minha peça, vou usar um stencil. Vou usar esse stencil aqui de pipoca. Então, eu vou botar uma fita crepe. Deixa eu botar aqui. Vou ensinar um truquezinho para vocês, não sei se vocês sabem, né? A gente deve ter muito cuidado com peças que, por exemplo, essa não tá super seca ainda. Ela é uma peça que tá, a superfície, ela tá seca. A superfície tá seca ao toque. Mas se eu grudar agora uma fita crepe aqui, um durex e puxar, vai descolar um pedaço da minha da tinta, né? Então, o que a gente faz? A gente põe a fita crepe, ó, em algum lugar, ou no corpo, ou sobre alguma... na roupa mesmo, na calça jeans, no blusão, vocês tirem um pouco da cola da fita. Ó, eu tiro um pouco dessa cola, porque ela é só para firmar o meu stencil na peça. Então, agora sim eu posso botar aqui.
Vou botar aqui pra cima. Só pra me ajudar a segurar um pouquinho. Porque é redondo, né? Fica meio difícil. Aqui eu vou fazer a parte da minha... Do potinho eu gostaria de fazer vermelho. O problema é que se eu fizer vermelho agora eu vou ter que secar, vai demorar muito. Então eu vou fazer preto pra gente fazer mais rápido, tá? Eu gostaria de fazer em 2 cores, mas não vai dar muito certo. E daí demora muito pra secar. Vou pegar um pincel aqui. Tinta preta acrílica, eu tô usando fosca. Tiro o excesso um pouquinho com o pincel pituá. Eu vou bater em todo o meu stencil. Aqui eu quero que fique com uma cara meio envelhecida também. Então, eu não vou dar 2 demãos, vou dar só uma demão, tá? Como se fosse realmente um pote de pipoca antigo. Deixa eu botar o popcorn vermelho. Aqui então, vou até nessa parte superior. Ih, acho que eu borrei ali um pouquinho. Vamos ver. Tá bom. Prontinho. Vou usar o meu stencil mesmo aqui para fazer a lateral e já fazer um sombreado com... Aqui. Vou fazer um sombreado nessa área, ó, com marrom sépia. Então, eu vou puxar de dentro para fora, usando o próprio stencil como apoio, ó, pra gente escurecer essa área. Ó, do outro lado mesmo. Mesma coisa, usando marrom sépia, vou puxar de dentro para fora. Sempre em movimento circular, ó, para suavizar. E a mão bem levinha, suavizando aqui. Pronto. Agora eu vou usar o mesmo pincel, vou botar um pouquinho de preto. E já vou dar mais umas sujadas aqui, umas manchadas. Isso agora é uma questão de gosto, vocês vão decorando, né, a peça de vocês, como vocês quiserem. Ó, vou envelhecendo um pouco mais, porque isso vai servir de base para meu enferrujado depois, que eu vou dar fazer um pouco de corrosão aqui também, tá? Eu vou aproveitar já e já vou falando para vocês qual é a surpresa. Início de julho, a gente vai divulgar o primeiro curso, que são 5 técnicas de corrosão e oxidação, tá? São 5 técnicas que podem ser aplicadas em qualquer superfície. Então, vai ser uma aula, um curso, não é um curso online, é um curso virtual, no caso, né? Não vai ser online, vai ser virtual. E vocês vão poder adquirir esse curso. E é esse curso que a gente vai sortear hoje. Um curso desse nós vamos sortear para vocês, tá? Então, vai ser bem legal, porque vão ser várias técnicas. Então, são 5 técnicas além dessa, né? Então, com essas serão 6 e mais um brinde. Mais uma aula brinde. Pronto. Já envelheci um pouco mais aqui. Prontinho. Ó. Agora, eu vou pegar um pincel
Acho que eu vou usar esse mesmo. Vou botar um vermelhinho aqui. Vou usar esse que tá sujinho já. Vou botar assim primeiro. Uma sujada de vermelho aqui, fazer uma... Pronto. Fazer um rótulo no nosso pacote de pipoca. Deixar secar um pouquinho. E vamos lá pra cima agora na nossa... fazer as nossas pipocas. Vocês percebam que eu tô usando mais o pincel esse de pituá aqui de cerda Conex, tá? Porque ele é mais macio, porque eu tô com medo que, como a peça não tá bem seca ainda, eu tenho medo que ela levante se eu fizer muito atrito. Então, por isso que eu tô usando mais aquele outro pincel. Mas, vocês podem usar qualquer pincel, certo? Que seja pituá de preferência, porque os pituás são melhores para o stencil. Eu vou usar aqui agora um PVA bege antigo, é o nome da cor, para fazer o fundo das pipocas. E depois eu vou aplicar um pouquinho de branco. Isso aqui não é para ficar realista, tá, pessoal? É como se fosse uma arte impressa aqui no pacote de pipoca. Então, não se preocupem em deixar realista. Não é essa a ideia. Eu vou colocar as pipocas logo onde termina o pretinho ali. Deixa eu botar só botar a fita aqui. Deixa eu correr mais pra cá a peça. Isso é mole, é mais complicado de trabalhar. E a gente vai bater, ó. Vou bater as pipoquinhas com essa cor clara. Primeiro com esse bege antigo, depois eu vou bater um pouquinho de branco. Tá. Vou botar mais umas pipoquinhas que vem aqui junto, para fazer uma gracinha. Não vou fazer nada complicado, tá? É só uma ideia, assim, bem simples. Deixa eu dar uma secada. E vou bater com o branco acrílico, usando o mesmo pincel. Branquinho. Não bato em tudo, ó, deixa um pouquinho, aparecendo aquele areia também, aquele bege antigo, né? Ó. E em cima a mesma coisa. Vou botar ali. Vou dar umas batidinhas aleatórias, assim, com o branco. Prontinho. Agora, vou usar o pincel com a tinta preta para fazer a parte escrita. Não, acho que até vou botar areia. Deixa eu pegar outro pincel. Aqui. Vou botar a areia aqui também, o bege antigo. Ó, posiciono o stencil de novo em cima da marca aqui do rótulo e vou pegar aquele mesmo bege antigo.
cantinho. Agora vamos para a parte do enferrujado. Deixa eu largar aqui um pouquinho. Para isso, eu vou usar agora cores que me lembrem ferrugem. Por exemplo, cerâmica, essa cor que é o cerâmica. Deixa eu ver uma outra cor aqui para vocês. O laranja. Laranja. Vou botar um pouquinho de... Cadê aquela outra cor que eu gosto? Tá aqui caída. Este aqui é o amêndoa. Isso não tá na descrição dos materiais, gurias, porque, pessoal, porque são tintas que vocês podem ter em casa, tons que lembrem ferrugem, tá? Não precisa ser necessariamente esses que eu tô usando. Esse aqui é um telha. Então, não coloquei porque é cores assim que vão te lembrar a ferrugem mesmo. Agora, eu vou pegar então o pincel, o redondo, um pincel tipo, ó, de aquarela, esses aqui, tá? E vou com ele aguadinho, ó, vou pegar um pouco da tinta mais clara aqui que eu tenho. Primeiro descobri a mais escura que eu tenho. Vou botar o sépia aqui um pouco no fundo, ó. Vou dar mais uma escurecida aqui, onde eu vou, nos lugares onde eu quero enferrujar. Então, eu vou botar aqui um pouco. Ó, vou vir um pouco mais para baixo. Quase como um aquarelado, tá? Dá uma manchadinha aqui. Uma manchada aqui. Ali. Já vou aproveitar meio que fazer um 3D nas letras aqui. Deixa eu botar um paninho mais perto. Ó. Pronto. Então, agora... Tá aqui um pouco mais. Agora, eu vou pegar um pincel desses durinhos, ó, de cerda. E vou dar uma batidinha com essa tinta escura também, com esse mesmo sépia. Para criar uma certa rugosidade aqui. Agora eu vou pegar, então, com o mesmo pincel, vou usar a cor terra queimada. Ó, vou dar umas batidinhas. Pronto. Então, agora eu vou marcando aqui com essa cor. Vou pegar um laranja, botar um pouquinho de laranja. Lá em cima também. Opa, muita tinta. Ó. Enferrujar lá em cima um pouquinho. Agora eu vou pegar um pouco deste amarelo aqui, o amêndoa, ó. Vou dar umas batidinhas, dar uma clareada.
Posso pegar o preto, o mesmo pincel, ó, e dou mais uma batida para escurecer. Onde tenha mais corrosão, ele fica com vários tons, né? Ó. Pronto. Então, aqui nós temos a parte toda enferrujadinha no nosso... E a gente vai aplicando em toda a volta, ó. Põe o sépia de novo, mais um pouquinho, dou uma esfumada, ó, sujo, né? Envelheço, dá umas batidinhas, deixo umas batidinhas, venho com o tom de terra queimada, dou mais umas batidas aleatórias também. Depois, mais pro centro, de repente, eu uso um telha, ó. O bom é vocês esperarem secar, né? Também um pouco isso, para não fazer tão direto assim. Depois eu venho com laranja e dou mais umas batidas, venho com aquela cor amêndoa. E vou botar mais um pretinho aqui em cima, que eu acho que clareei demais. Pronto, ó. E vamos fazendo toda essa parte aqui. Mesma coisa embaixo, ó. Aqui, um pouquinho de preto lá na ponta, deixar mais escuro lá. Venho com um tom de avermelhado, um pouquinho de telha, um pouquinho do laranja. E um pouquinho do... E a gente pode ficar por horas fazendo a corrosão aqui do nosso metal. Quanto mais granulado ficar, mais interessante, mais antigo, mais corroído vai estar a peça, tá? Então, isso é uma questão de gosto, vocês que vão colocar aqui, né? Aí a gente vai colocando e enferrujando tudo. Prontinho, ó. E essa aqui é a nosso pote bem enferrujado, bem velhinho, ó, tá? Bem velhinho. Eu vou pegar uma outra peça aqui para vocês verem bem de pertinho também. Isso aqui é uma latinha de bombons, de biscoito, de bombons, aqueles que a gente ganha, ó. Ela era toda colorida, né? Aqui tinha um desenho, eu só pintei ela, ainda não nem dei acabamento ainda. Ó, pintei, mas não enferrujei. Essa ela não tá enferrujada ainda, ó, tá? Não necessariamente vocês precisam enferrujar tudo também, é só dependendo do que vocês querem fazer. Ontem a Mônica fez uns coraçõezinhos pra mim, ó, pra gente usar como decoração do Dia dos Namorados, tá? Fica bem bonitinho, né? Vou pegar outra peça, então, que tá bem corroída aqui, ó. Essa. Aqui eu usei o stencil esse de passerie, né? Fiz ele meio assim, bem pouquinha tinta também para ficar envelhecido. A gente pode até desgastar em alguns lugares mais para ficar como se tivesse apagado com o tempo, né? Ó, tá? E depois de tudo pronto, vocês vão passar umas 3 demãos de verniz, ó, todo enferrujadinho. Umas 3 demãos de verniz spray, tá? Esses verniz fixadores, que são ótimos. Eu botei fosco porque eu gosto mais da aparência do fosco, porque já tem o brilho da própria tinta metálica que a gente usou embaixo, né? A tinta acrílica metálica já tem o próprio brilho dela. Então, eu não vi necessidade. Quem gosta de brilho, pode passar verniz em cima, normal, brilhante também. Tanto o spray, o fixador,
quanto o verniz líquido, se quiser. Eu, nesses casos, eu usei de spray. Eu gosto muito de usar, mesmo que eu vá usar um outro spray depois, um outro verniz, desculpe, em cima, eu sempre dou uma sprayzada de fosco nas minhas peças, sempre, tá? Isso faz com que, garante com que a pintura fique mais fixa. Então, geralmente eu faço isso, passo um spray fosco e depois eu acabo com outro verniz. Mas nesse caso eu só passei, nas outras peças ali eu só passei 2, 3 demãos de verniz spray fosco, tá? Essa aqui é a nossa de hoje. E deixa eu mostrar de novo então para vocês, que eu acho que o pessoal gostou, né, da plaquinha, ó. Vou até dar uma explicada aqui para vocês desta. Ó. Esse aqui eu usei este stencil. Não sei que marca, não adianta vocês me perguntarem, porque eu tenho tanto stencil que eu não sei as marcas, tá? Às vezes tem de várias marcas, então não adianta vocês me perguntarem. Ó, esse aqui foi o stencil aqui. O que que eu fiz? Primeiro, nessa peça, eu marquei aqui nela com uma camada de branco, bem fininha. Depois eu vim com o meu pincel, fiz todo esse enferrujado, essa marcação do sépia, bem tosco mesmo, porque a ideia é que ficasse bem envelhecido. Depois que secou, tá, o enferrujado todo, eu vim então com o EPAC, que é esse produto, ó, tá? Esse espessante, eu vou fazer uma parte aqui para vocês verem. Depois eu então, deixa eu só terminar aqui. Eu usei o espessante aqui por cima, botei e depois vim de novo com o pincel e dei uma sujada sobre as letras para elas ficarem assim. Aqui o extenso normal usado, né? Extenso primeiro pintei de uma cor, depois botei os arabescos em cima e vocês podem perceber que são 3 tipos diferentes, ó. É uma questão de gosto, né? Uns com mais escuro, o outro bem menos e o outro médio, tá? Eu vou pegar uma peça aqui, acho que eu vou botar nas pipocas, vou usar o espessante porque alguns de vocês podem ter dúvida de como usar o espessante ou nunca usaram, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês como é que faz. Deixa eu virar aqui. Eu vou botar a tinta branca. Eu vou usar aqui, nesse caso, a branca acrílica. Mas poderia ser até PVA, tá? Eu já fiz trabalhos com PVA e deu certo. Então, vou botar um pouco de tinta branca. Deixa eu pegar. Ai. Vou botar umas 2 gotinhas de EPAC. Vou dar uma misturadinha aqui. E essa tinta vai endurecer. Vocês vão ver, ó, que ela vai ficando mais durinha. Pena que eu escolhi branco, né? Mas, ó, vocês percebem como ela tá bem durinha, ó? Ela fica quase uma massinha. Não adianta, não quer dizer, pessoal, que às vezes o pessoal erra com a quantidade do espessante. Não quer dizer que tu vai botar bastante espessante que o negócio vai ficar bem duro, não, tá? É uma quantidade entre uma e outra. Então, assim, ó, vocês viram que eu botei um pouco daquela tinta acrílica e dei uns 2 pinguinhos só do EPAC, ó, e ficou bem grossinho, certo? Então, agora, eu não tenho nenhuma espátula à mão aqui, eu acho, só essa. Eu vou botar aqui o meu stencil de pipoca, de novo. Acho que eu vou fazer uma do lado aqui para não... Ó. Vou botar aqui o stencil com a pipoca e vou pegar essa espátula que tá aqui, quebrada. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui à mão. Esqueci de pegar a espátula, porque eu nem ia fazer isso. Vou pegar essa mesmo. Ó. Vou pegar minha massinha, feita com tinta e espessante, e vou aplicar aqui sobre. Não riam da minha espátula quebrada, tá? De repente, algum fabricante vai ficar com pena de mim e vai me enviar material, né? Porque eu não recebo nenhum materialzinho, só o patrocínio da Magia das Cores mesmo. Então, botei a minha massinha feita com tinta e espessante e eu vou puxar minha... Ó, e ficou altinho.
Isso vocês podem fazer com qualquer cor, tá? Fica muito legal, eu uso muito nos trabalhos, isso. E é uma técnica bem legal, o pessoal não tem conhecimento desse produto, é um produto muito bom, porque ele dá maior viscosidade às tintas, né, acrílicas, isso ele faz até na tinta de tecido e também no PVA, tá? Eu já testei no PVA e dá certo no PVA também. Eu também já usei com outras marcas de tinta e não dá problema nenhum, tá? Pude misturar ele, porque eu só conheço da Corfix esse produto, só tem esse produto na Corfix, que eu saiba. Então, eu uso esse produto da Corfix com tintas de outras marcas e nunca tive problema, tá? Sempre deu certo. Então, eu acho que é uma dica legal para vocês também. Eu sempre procuro trazer para vocês, além da técnica que a gente está ensinando, algumas dicas diferentes, porque eu acho interessante na arte decorativa essa coisa da gente poder criar, a gente desenvolver, né? E a gente está sempre desenvolvendo e criando coisas novas, né? A vida é isso, a criatividade é essa. Então, o legal é a gente poder passar isso para vocês também, né? Porque existem inúmeros materiais hoje em dia e que facilitam muito o trabalho da gente. E muitas pessoas que estão começando ou pessoas que já trabalham há muito tempo desconhecem alguns materiais, né? E eu acho então interessante, eu tenho prazer em poder trazer para vocês isso, alguns materiais e técnicas diferentes para vocês poderem fazer. Eu sei que alguns vão ficar achando que está faltando alguma coisa, que seria, no caso, como usar essa técnica em outros materiais, mas como eu expliquei, vai ter uma mini aula depois, tá? Que eu vou postar na página da Magia de novo do Facebook, onde eu vou explicar como aplicar os primers diferentes em diferentes materiais, tá? Porque, como eu expliquei antes, cada material exige uma preparação. Cada superfície, cada substrato exige uma preparação diferente para aplicação da técnica. Então, aqui eu tenho uma técnica imitando aço zincado, né? Aço... meu Deus, fugiu a palavra agora. Galvanizado. Imitando aço galvanizado. Então, eu posso aplicar essa imitação em qualquer superfície. O que importa mesmo é como eu vou preparar o material para ter uma durabilidade esse meu trabalho, essa minha técnica, né? Como eu expliquei, eu posso aplicar numa parede, na alvenaria, né? Numa pedra, eu posso aplicar no gesso, na madeira, eu posso aplicar no MDF, posso aplicar numa peça de cerâmica. Tudo eu posso aplicar a técnica. Mas eu tenho que preparar a minha superfície antes para ter a durabilidade dessa técnica, dessa tinta. O que muitas pessoas ainda têm dificuldade em saber. O que precisa fazer para que a tinta, né, grude sobre a peça, grude naquela pintura que está fazendo para não descascar, não estragar. Então, era isso. A gente vai fazer essa aulinha daqui a pouquinho e vou postar lá amanhã para vocês na nossa página também. Assim como eu fiz esses dias de spray, como usar o verniz spray, porque muitas pessoas também têm dificuldade de passar o verniz spray. Eu acho interessante a gente ir colocando assim. Vocês podem colocar dicas aí de outros materiais que vocês têm dificuldade em fazer, porque vai ser um prazer para a gente poder explicar isso, né? Existem muitos, como eu expliquei, muitos materiais e muitas dúvidas. Então, por favor, a gente agradece se vocês colocarem aí nos comentários também, ou mandarem um WhatsApp para nós, alguma coisa assim, dando dicas e sugestões do que vocês gostariam de aprender. Porque isso facilita para nós também, porque a gente vai saber qual é a demanda, o que mais vocês precisam, e para a gente poder fazer essas aulinhas, tá bom? Agradeço então a todos, espero que vocês tenham gostado. Quero agradecer essa peça que é da Tânia, ela que fez, a Tânia, professora de boneca aqui da Magia das Cores. É uma pecinha que tá antiguinha já aqui na loja, ela já tá até meia com a corzinha meio gasta, porque ficava na vitrine, mas ela é bem legal e acho que é
o Santo Antônio agora pro Dia dos Namorados, é bem legal, eu quis colocar ela aqui na nossa vitrine, tá? Mais uma vez, então, vou agradecer ao Fernando por ele estar aqui nos auxiliando e fazendo esse trabalho maravilhoso que é essas lives pra gente. E convido a todos a curtirem também a página do Facebook do Fernando, olharem os outros trabalhos dele que são magníficos, trabalhos de filmagem, né, de fotos, que agora, por causa do Covid, não está tendo muitas, não pode, né, ter as festas ainda, mas vocês entrem lá que são maravilhosos e quem sabe num futuro próximo, né, possam também chamar o Fernando para fazer um trabalho para vocês, ok? E para quem precisa também de lives, pode entrar em contato com ele, que ele tá esperando vocês entrarem em contato, certo? Então tá, pessoal, tá aqui a nossa peça de hoje, espero que todos tenham gostado e a gente fica aguardando vocês com as dúvidas, sugestões e não esqueçam de curtir, compartilhar essa live aqui no Facebook de vocês, né? Colocar ali no comentário da live sorteio e entrar lá na página do Sorteia-me para poder... Tem o link ali que a gente colocou, né? Vocês entrem ali no link para participar do sorteio da aula. Não esquecendo também que quem se inscreve nessa página do Sorteia-me e compartilha... Não é compartilha, desculpe. E entra lá no YouTube nosso, também ganha mais um cupom. Se eu não me engano, é isso que tá vinculado ali também, tá? Mas, então, agradeço a todos, um beijão para vocês, que todos estejam bem e fiquem com Deus. Até outro dia. Obrigada, tchau, tchau.